Olá, vamos então começar o capítulo 9, que fala sobre porcentagem. Já vimos que uma porcentagem é simplesmente uma fração. Então, teoricamente, você já sabe tudo que você precisa saber sobre porcentagem. Provavelmente você vai conseguir resolver muitos dos exercícios desse capítulo. Mas nós vamos dar novamente a teoria com mais detalhes. Isso vai aumentar as suas chances de acertar os problemas. Muito bem, antes de mais nada, nós temos que lembrar que uma porcentagem, como ela é uma fração, e toda fração pode ser representada por um número decimal, então, em consequência disso, uma porcentagem também pode ser representada como um número decimal. Por exemplo, 2% a gente sabe que é a mesma coisa que 2 sobre 100. Agora, isso pode ser escrito também como um número decimal. 0,2 é a mesma coisa que 2 centésimos, ou 2 sobre 100. Isso, simplificando, fica 1 sobre 50. Quer dizer, a gente pode ainda representar como fração ordinária. É só simplificar a fração decimal e nós vamos ter uma fração ordinária correspondente. Então, a gente precisa saber rapidamente converter entre porcentagem, número decimal e fração decimal. Então a gente tem que saber que 5% é a mesma coisa que 0,05, 10% é a mesma coisa que 0,1. Cuidado, muita gente erra aqui. Muita gente pensa que 0,1 é 1%, não é. Da mesma forma, 20% é 0,2, 30% é 0,3, 25% é 0,25, 40% é 0,4, 50% é 0,5. Então, aqui também muita gente erra. Muita gente pensa que 5% é 0,5. Não é. 5% é 0,05. A gente tem que escrever 5 sobre 100. Assim a gente não erra. 90% é 0,9. 75% é 0,75. E aí vem as porcentagens a partir de 100. 100% é igual a 1. 120% vale 1,2. 200% vale 2. Vamos resolver aqui alguns exercícios da página 355. Por exemplo, calcule quanto vale 20% de R$100. Então a gente pode fazer isso aqui com fração ou com um número decimal. A gente pode escrever 20% é 0,2 vezes 100. Isso aqui vai dar 20. Então são R$20. Ou então a gente pode escrever na forma de fração. 20% é 20 sobre 100. Que simplificado é 1/5. Então 1/5 de 100 vai dar 20 de qualquer forma. Então basta a gente transformar a porcentagem em número decimal ou em fração decimal para resolver o problema. Aqui, quanto é 30% de 10 quilos? 3 quilos. Quanto que vale 25% de 20 quilômetros? 25% é 25 sobre 100, que é a mesma coisa que 1/4. Ou seja, a quarta parte. Então é só você pegar o número que você tem e dividir por 4. Então 25% de 20 quilômetros, isso aqui vai dar 5 quilômetros. Esse outro problema aqui é para transformar essas frações ou números decimais em porcentagens. Então a gente pode transformar numa fração decimal primeiro, e depois da fração decimal a gente coloca o denominador 100 e aí ela se transforma numa porcentagem. Ou então você pode ter memorizado que isso aqui é 50%, isso aqui é 70%, isso é 60% e isso aqui vai dar 12,5%. Mas a gente pode fazer por esse processo geral aqui. 0,5 é a mesma coisa que 5 sobre 10. E aí a gente passa o denominador para 100. Para o denominador virar 100, a gente tem que multiplicar ambos por 10. Então isso aqui vai dar 50 sobre 100. Então isso aqui dá 50%. Erramos aqui, 50%. Então essa é a porcentagem correspondente a esse número decimal. Aqui é a mesma coisa, 0,7 é 7 sobre 10, que é a mesma coisa que 70 sobre 100. Isso aqui dá 70%. Essa outra aqui, 3/5, a gente tem que transformar o denominador em 100. Para transformar em 100, a gente tem que multiplicar por 20 aqui e por 20 aqui. Então isso aqui vai dar 60 sobre 100.
isso aqui dá 60%. Esse aqui é um pouquinho chatinho porque vai ter uma fração, uma porcentagem com vírgula ainda. 1/8, para transformar esse denominador em 100, vai dar um pouquinho mais de trabalho. Então a gente pode fazer o seguinte: para isso aqui virar 100, a gente tem que multiplicar por 12,5. Que legal, hein? Ainda bem que você já está acostumado com números decimais. Porque 12,5 é 100 dividido por 8. Então, se você multiplicar, isso aqui vai dar exatamente 100 no denominador. E isso aqui vai dar 12,5. Ou seja, 12,5%. Se você não sacar que isso aqui basta multiplicar por 12,5, você pode fazer isso aqui de uma outra forma. Faz a divisão. 1 dividido por 8. 1 dividido por 8. Isso aqui vai dar 0. Resto 1, abaixo 0. 10 dividido por 8 dá 1. Resto 2, abaixo um 0. 20 dividido por 8 dá 2. Resto 4. Abaixo um 0. 40 dividido por 8 dá 5. Resto 0. Então, essa fração aqui, ela é igual ao número decimal 0,125. E agora, para colocar denominador 100, a gente vai andar 2 casas com a vírgula. 2 casas para a direita. Então, andando 2 casas com a vírgula para a direita, isso aqui vai dar 12,5 sobre 100, que é a mesma coisa que 12,5%, como nós já tínhamos visto aqui. Outro probleminha aqui: dividir R$100 em partes de 20%, 30% e 50%. Observe que a soma dessas 3 frações aqui, dessas 3 porcentagens, dá 100%, que é uma unidade. Então, basta a gente pegar R$100, multiplicar por 20%, multiplicar por 30% e multiplicar por 50%. Então, R$100 multiplicado por 20%, 20% é 1/5, né? Então isso aqui vai dar R$100 vezes 1/5. 1/5 é a mesma coisa que dividir por 5, então isso aqui vai dar R$20. Aqui, para pegar 30% de R$100, eu vou pegar R$100, vou multiplicar por 30%, que é a mesma coisa que 3/10. Então 100 dividido por 10 multiplicar por 3, isso aqui vai dar R$30. E 50% é só você multiplicar por 50 sobre 100, que é 1/2. R$100 vezes 1/2, isso aqui vai dar R$50. Olha bem, estamos fazendo devagar esse problema porque isso aqui é o início. Mas depois você tem que saber fazer isso aqui direto. 20% é 1/5. Então é só dividir por 5. 30% é multiplicar por 0,3. Você tem que fazer direto que isso aqui vai dar 30. 50% é metade. Então a metade de 100 é 50. Tá? No fim das contas é isso que você está fazendo. Mas o ideal é que você aprenda a fazer essas contas rapidamente, até de cabeça. Bom, esse outro problema aqui é para calcular porcentagem de porcentagem. Então você se lembra que o D significa vezes, né? E a porcentagem é uma fração. Então, vamos fazer isso aqui, só que o problema aqui é que o resultado seja dado em porcentagem também. Então vamos ver. 70% é 0,7 vezes 80% é 0,8. Se a gente multiplicar esses dois números decimais, isso aqui vai dar 0,56. Ora, 0,56 é quantos por cento? 56%. Se a gente quisesse, podia fazer usando fração. 70 sobre 100 vezes 80 sobre 100. Agora, 70 sobre 100 é a mesma coisa que 7 sobre 10. E 80 sobre 100 é a mesma coisa que 8 sobre 10. Então, se a gente multiplicar o numerador e o denominador, isso aqui vai dar 56 sobre 100, que é 56%.
Mais um aqui, 90% de 90%. Então isso aqui vai dar 0,9 vezes 0,9, que é 0,81, ou seja, 81%. Esse outro aqui mistura porcentagens com números a serem calculados. Então, isso aqui vai dar 30%, que é 0,3, de 20%, que é 0,2, de 1.000 pessoas. Então, eu tenho 1.000, vai ser multiplicado por 0,3, vai ser multiplicado por 0,2. Isso aqui dá 0,06. A gente multiplica 2 vezes 3, 6, e aí a gente coloca duas casas decimais, 0,06. 0,06 vezes 1.000, nós vamos andar para a direita 3 casas com a vírgula. Então, aqui, aqui e mais um. Então, isso aqui vai dar 60 pessoas. Se você quiser, pode fazer isso aqui por partes. Por exemplo, quanto que é 20% de 1.000 pessoas? 20% de 1.000 pessoas vai dar 200 pessoas. Tá bom, aí você calcula... Aí você calcula 30% de 200 pessoas, que vai dar 60 pessoas do mesmo jeito. Aqui, vamos fazer esse aqui desse jeito. Quanto que vale 40% de 500 reais? Isso aqui dá 200 reais. É só você multiplicar 0,4 vezes 500, vai dar 200. E agora 50% disso, 50% é a metade. Então isso aqui vai dar 100 reais. Então, a multiplicação, você sabe que você pode mudar a ordem. Você pode fazer isso vezes isso primeiro, ou isso vezes isso, depois multiplicar por isso. Ou isso vezes isso, depois multiplicar por isso. Isso pode ser feito de várias formas. Mas o resultado vai ser sempre o mesmo aqui no final. Vamos falar aqui sobre um outro assunto, que é aumentos em porcentagem. Então, eu posso ter um aumento de população, eu posso ter um aumento de preço, eu posso ter um aumento de salário, um aumento de qualquer coisa. Então, esse probleminha aqui. Uma cidade tinha 1.000 habitantes e depois de algum tempo passou a ter 1.100. Qual foi o aumento percentual da população? Então, olha só, você vai formar uma fração, onde nessa fração você vai indicar a variação, quanto que variou? Variação divide pelo valor original. Nesse caso aqui, a variação é 100. O valor original é 1.000. Então essa fração aqui vai ser 100 sobre 1.000. Aí você vai multiplicar isso aqui por 100, para virar porcentagem. Então, se você quiser saber quanto foi o aumento percentual, aqui a gente está calculando o aumento, mas em fração. Depois você multiplica por 100% para saber quantos por cento deu isso. Então, nesse exemplo, nós vamos ter essa variação, 100, valor original era 1.000, vezes 100%. 1/10 vezes 100%. Bom, esse 100 eu vou dividir por 10, isso aqui vai dar 10. 10%. Então, essa população aqui aumentou em 10%. Outro exemplo aqui da página 356. Jorge tinha guardados 80 reais. Depois de um mês, tinha 90 reais. Então, ele, em vez de gastar, ele guardou, né? Qual foi o aumento percentual do seu dinheiro? Então, para saber o aumento percentual, você vai calcular a variação, que é 10, divide pelo valor original, que é 80, e aí multiplica isso aqui por 100. Aí você vai ter o resultado em porcentagem, ok? Então isso aqui vai dar, posso simplificar aqui por 10, eu vou ficar com 1 vezes 100 dividido por 8. 100 dividido por 8, quanto que é 100 dividido por 8? Vai dar 12,5. Só fazer a continha. Então isso aqui vai dar 12,5%. 12,5% é a mesma coisa que 1/8, né? Outro problema aqui que pede variação percentual. Uma loja vendeu em janeiro 100 mil reais. Em fevereiro as vendas foram de 106 mil reais. Qual foi o aumento percentual de fevereiro em comparação com janeiro? Então nós vamos pegar a variação, que é 6 mil, dividir pelo valor original, que é 100 mil. Assim a gente forma uma fração. Para converter isso aqui para porcentagem, é só você multiplicar por 100. Aí você vai ter um valor
em porcentagem. Aqui a gente pode simplificar por 1000, vai dar 6 sobre 100. Ah, esse 100 aqui eu posso cortar com esse 100. 100 cortou com 100. O que que sobrou? 6 e o porcento. 6% foi então a variação percentual. Claro, 6% de 100 mil é 6 mil, né? 6% de 100 é 6. Mais dois probleminhas aqui. Calcule de quanto foi o aumento percentual de uma população, de uma cidade que aumentou de 20 mil para 23 mil. Mesma fórmula. Pega qual foi a variação, que foi 3 mil, divide pelo valor inicial, valor original, valor no início, 20 mil. E aí multiplica isso aqui por 100%. Então isso aqui vai dar, posso simplificar por 1000, vai dar 3 sobre 20. E agora esse 20 posso simplificar com esse 100, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 5. O que é que sobrou? 3 vezes 5 e o sinal de porcentagem, ou seja, 3 vezes 5, 15%. Então a população da cidade aumentou 15%. Olha esse outro aqui. O saldo bancário aumentou de 5 mil reais no mês para 5.400 no mês seguinte. Quanto foi o aumento? Então, a gente pega a variação, que é 400, divide pelo valor inicial, que é 5 mil, e multiplica por 100%. Então, simplificando, aqui todo mundo vai por 100, e aqui vai por 100 também. Ficou 4 sobre 50. Agora esse 50 eu posso simplificar com esse 100. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Então, o que que sobrou aqui? 4 vezes 2%. 8%. Então, o dinheiro aqui aumentou 8% de um mês para o outro.